Então, gente, agora eu vou falar sobre a Grécia Antiga. E o que tem pra falar sobre isso? Muita coisa. Grécia Antiga é o nome que a gente dá pra uma civilização que habitou o nosso planeta durante bastante tempo até. E essa civilização influenciou muito a cultura ocidental, principalmente, e por causa disso é importante falar dela. É o seguinte, a Grécia Antiga, ela tinha, é claro que ela não era no mundo todo, então ela era em algum lugar específico, e esse lugar era uma determinada região lá do Mar Mediterrâneo, chamada de Península Balcânica. Depois da civilização grega, se espalhou pelos lugares, sabe? Foi lá pra Magna Grécia, foi para as ilhas do Mar Egeu, foi pra Ásia Menor. Se você não sabe onde são esses lugares, pega um mapa. Porque, enfim. E a Península Balcânica, ela é o seguinte, uma coisa que é importante falar sobre ela é que, assim, ela é uma região muito montanhosa, sabe? Então, assim, pensa, vamos supor que se a gente mora numa região montanhosa, aí tem uma outra terrinha aí, ó, um monte de montanha aqui, ó. Só tem esse lugar plano. Ah, tem outro plano aqui aqui nesse dedo. Nossa, mas como é que você vai chegar lá? Entendeu? Então, por causa disso, foi muito difícil dos povos que viviam naquela região começarem a se comunicar. E esses povos acabaram constituindo unidades políticas, e por eles estarem isolados uns dos outros, acabou que ficou assim mesmo, eles tendo uma unidade cultural. E assim, nessa época também, ainda falando da Península Balcânica, tá, então, mas se você, vamos supor que você quer visitar não sei quem que mora numa outra cidade, então, você não vai poder ir por cima da montanha, porque, sabe, não tem muito como, sabe, ou você morre de frio, cai em algum buraco, sabe. Então, o que aconteceu? Lá, eles usavam muito o mar. E, além disso, naquela região, por ter muita montanha, assim, e muita ilhazinha no litoral, o que acontecia? Aí tinha umas ilhazinhas lá, às vezes formava uma certa região, onde, sei lá, uma ilha barrava uma corrente marítima, sabe? Aí as águas ficavam mais calmas. Aí, assim, as terras envolviam em volta de algum lugar, que ficava com água calma e água funda. Isso é um lugar ótimo para você fazer um porto. Entendeu? Então, os caras conseguiam, por causa disso, ter um grande desenvolvimento nessa parte. Então, e essas características naturais, é importante você saber como elas influenciaram na história da Grécia e tudo. Tá, agora falando sobre a formação do povo grego. É o seguinte, a formação começou lá pelo século 20 a.C., isso faz bastante tempo, e com o tempo foram surgindo algumas civilizações mais importantes. Chegaram lá povos como os jônios, eólios, aqueus, dórios, enfim, em épocas diferentes, mas que acabaram por se tornar os povos que iam dar origem ao povo grego. E é o seguinte, e agora eu vou começar a falar da história da Grécia, mas falando de períodos em que as coisas aconteceram também. É o seguinte, a história da Grécia, ela é dividida em alguns períodos. Ela é dividida no período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Não precisa saber esses nomes todos. Precisa, mas não agora, agora, sabe? Você saiba quando, sei lá, quando você for ver sobre o período arcaico, aí você tem que saber que aquilo é do período arcaico. Mas você não tem que ficar decorando, porque nem faz sentido, porque assim, se você não sabe nem sobre o que é a matéria, enfim,
problema. E o primeiro período foi pré-homérico, que é um período mais antigo da história grega e tudo mais. Por mais que a gente dê a impressão que, tipo, a Grécia Antiga é tudo a mesma coisa, sabe? Entre o fim do período homérico e o fim do período clássico, por exemplo, foram 800 anos. O que é 800 anos? Isso é quase 2 vezes a história do Brasil. Isso, assim, a gente ainda tava na Idade Média nessa época, sabe? Não sei, sabe? Então, é um período de tempo muito grande. E fora que eu só peguei um recorte, por exemplo, pra dar esse exemplo. É claro que a história dos civis não tem mais tempo. Então, é importante dividir por causa disso. E o período homérico, que é o primeiro, foi quando o povo grego estava se formando. E nessa formação do povo grego, lá nesse começo aí, surgiram 2 civilizações importantes. A civilização minoica e a civilização micênica. E é o seguinte, a civilização minoica, ela era a civilização cretense. Não sei se você já ouviu esse nome, Creta, alguma vez na vida. Então, que é o lugar onde eles ficavam. Se eu não me engano, é uma ilha do Mar Egeu. E eles eram uma civilização super próspera para a época. Então, eles tinham eles tinham comércio, eles tinham sabe, eles tinham grande influência lá na região, sabe? E é de lá, inclusive, que vem a lenda do Minotauro. E é o seguinte, também a civilização micênica, ela ficava lá na Península Balcânica. E ela era também uma... não era um governo, sabe? Era uma civilização que tinha várias cidades-estado. E é o seguinte, e o que é importante saber, que foi essa civilização que se envolveu na Guerra de Troia, a famosa Guerra de Troia. Se você não escutou a história do Cavalo de Troia, eu recomendo fortemente que você escute, porque é uma história bem interessante. Mas isso aconteceu de verdade? Do jeito que conta aquela história? Não. Não sabemos. E a gente... Quer dizer, eu vou falar um pouco mais disso quando eu for falar do período homérico da Ilíada e da Odisseia. Enfim. E esse período aí é um que a gente tem menos informação, porque por mais que assim, muito não se tinha escrita, mas assim, muito não é decifrado, sabe? Da escrita, porque assim, uma coisa é pegar uma língua que que é mais semelhante à nossa e tem mais registros escritos semelhantes, sabe? Como é, tipo, o latim e os gregos antigos. Outra coisa é pegar uma língua lá de antes que, sabe? Que não tem... Pra decifrar a língua é difícil, então acaba que a gente tem menos informação, inclusive, por causa disso. E como é que acabou esse período? Chegou um povo lá, que era gente boa, muito gente boa. Tão gente boa que provocou o que é conhecido como a primeira diáspora grega, que foi um grande movimento de, resumidamente, gente fugindo da Península Balcânica. Porque esse povo amigável, os dórios, o que aconteceu? Eles chegaram lá na Península Balcânica, invadindo e dominando lá geral. E não dominando politicamente. Eles não eram um império, sabe? Era um povo seminômade e tudo mais. E aí se estabelece um grande caos e confusão lá naquela região. Muitos povos migram de lá, o que é conhecido como primeira diáspora grega, que eu já falei. E aí que acaba o período homérico. Quer dizer, desculpa, pré-homérico. Isso foi lá por volta do século 11 a.C. Não, ou 10, não sei. Ai, que eu confundo, que é menos. Aí, esse negócio do último... enfim. Mas, de qualquer forma, foi mais ou menos nessa época. É o seguinte, então, é isso que eu tenho pra falar sobre o período pré-homérico e de introdução da história grega, ok?
Tchau.